Primeiro volume da obra. Preto Velho. Não existe espírito de preto velho no corpo de ninguém, como muitos vêm pensando há muito. Se existisse espírito de preto velho, está visto que não iam deixar de proteger sua raça para proteger raças diferentes da sua, daqueles que os vendiam como animais no tempo da escravidão. Se existisse espírito de preto velho, não vinham proteger aqueles que fizeram deles escravos, escravizados em tudo. Tratariam de proteger somente o povo de sua raça. No entanto, eles se incorporam aí nos brancos, identificando-se como espírito de preto velho, fazendo o que pode, resolvendo o que pode. Por isso, tem muitos adeptos, mas não são espíritos de pretos velhos, e sim habitantes aí desse vácuo, que se incorporam nos médiuns e identificam-se como bem entendem, de acordo com a educação do mundo. Esses mesmos habitantes que fazem uma infinidade de incorporações diferentes, dizendo que são espíritos de santos que vêm do céu, espírito de caboclo ou de um ser qualquer aí do mundo, como é de hábito. Essas incorporações nos médios não passariam de outra mistificação, como os festejos do dia 13 de maio. Festejando o quê? Se o ser humano tivesse espírito no corpo, não iria pedir proteção a espírito de famílias diferentes, como de caboclo, de africano, de santo, e sim aos espíritos de seus ancestrais, e não o de famílias diferentes, que nunca conheceram. Isto tudo é o fanatismo, é o atraso que cega as pessoas e elas vão admitindo todas essas asneiras como se fossem verdades. Se existisse espírito de caboclo, esses não deixariam ninguém viver em suas terras. Como assim, os espíritas acham que os espíritos de caboclos são muito poderosos. Os africanos não deixariam a África ser escravizada, porque eles têm os espíritos africanos como poderosos, com grandes poderes, como é conhecido no meio espírita. Ninguém tem nada disso no corpo. Isso só pode ser adotado por quem não conhece. Se existisse a imortalidade, como muitos pensam que existe, o mundo seria uma maravilha. Porque o espírito, depois de desencarnado, vinha comunicar-se com seus familiares, com seus amigos e com todos que os entendessem. Os espíritos dos maridos vinham orientar suas esposas, seus filhos, seus negócios, para que a sua esposa e seus filhos fossem felizes. Seria uma maravilha no mundo, e a imortalidade estaria comprovada. Por exemplo, os espíritos de seus parentes vinham auxiliá-los, protegê-los em todas as suas contendas. Isto são insignificantes demonstrações para vos provar que não existe espíritos de pretos velhos, nem de caboclos, nem de santos, nem de ser algum. Então, por que existiu tudo isso e ainda existe? Para a lapidação do povo, para domesticação do povo de épocas remotas, que está ainda prevalecendo até hoje. Nos tempos passados, os invisíveis se materializavam e apareciam como entendiam na frente de quem quer que seja, para provar e dar a conhecer a existência de seres invisíveis,
aparecendo de todas as maneiras, como um santo, como um anjo, como um parente, como um desconhecido, como um animal. Apareciam da forma que entendiam, para amansar e domesticar as feras humanas. Então criaram almas, dizendo que isto tudo eram almas do outro mundo, que estavam penando por não respeitarem as coisas aqui na terra. Então, tudo isso tiveram as suas épocas em que o povo, muito atrasado, era guiado pelo temor. Daí, nascendo todas essas filosofias para catequizar e amansar o povo selvagem, que, naquele tempo, não tinha instrução. Os sábios, os mais adiantados, eram os que governavam todos, com vários nomes, de acordo com a época. E assim veio se modificando tudo. Agora, já desde muito, com o progresso da ciência, isto tudo já caiu no ridículo, porque tudo isso é do tempo que eram rudes, eram guiados pelo temor, nada sabiam, e hoje são guiados pela ciência, pela cultura, pelo desenvolvimento científico. Uma camada muito atrasada do passado, querendo que isto ainda prevaleça, como aí está, admitindo ter no corpo aquilo que não existe, o espírito. Se ridicularizam por falta de cultura. E assim, o passado é muito grande, e tudo se modificando, se lapidando através das épocas, costumes, modos, tudo enfim. E agora chegou ao conhecimento de todos o ponto final, devido estar aí a imunização racional, o ponto final do mundo e de todos, o princípio e o fim, que por meio da imunização racional retornarão ao lugar de origem, que é a planície racional. Por serem animais racionais, voltam à sua base de origem, que é de racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. E como aí estão, são animais racionais deformados, cheios de defeitos. O nosso retorno ao lugar de origem é feito da seguinte forma: o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e nós somos feitos por este conjunto. Sendo então corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética, por sermos originados do fluido, ou o fluido é que deu causa e a formação deste corpo. Uma vez a pessoa imunizada, a imunização apanha este fluido que deu origem a esta vida e a este corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, e leva para o lugar de origem. Daí, a pessoa não nascerá mais aqui, porque o que fazia a pessoa aqui nascer, que é o fluido, não está mais nesta deformação racional, neste corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Portanto, o corpo fluídico, de origem fluídica, e tudo por ser fluídico, é instável. Tudo se acaba, gera, nasce, refloresce e desaparece, por sermos matéria, produto do bicho, e o bicho por si mesmo se destrói. Então, a necessidade de todos é muito grande, e o interesse é de um modo geral. Em benefício próprio, para embargar o sofrimento, é necessário conhecer o que é
imunização racional. A angústia do povo só pode acabar por meio da imunização racional. O equilíbrio do povo depende da imunização racional. O bem de todos está na imunização racional. Enfim, é do que o povo está mais necessitando, é da imunização racional. Todo o bem do povo depende da imunização racional. Então, tratem de conhecer o que é a imunização racional, para terminar de uma vez por todas o sofrimento de sua vida. Uma vez retornando ao lugar de origem, embargou todo o sofrimento para sempre. É o que todos mais necessitam no mundo inteiro, é da imunização racional, que vão conhecer o verdadeiro natural de todos. É o conhecimento verdadeiro, natural de todos e de tudo, que não sabiam, que não conheciam, e encantados como estavam, não podiam conhecer. O encantado desconhece o seu ser de encantado. Só mesmo desencantando é que vai saber e conhecer o porquê estava encantado. Desencantou-se, salvou-se, estava encantado, sofrendo, amargurado, no encanto, por não conhecer o seu estado de encantado. E assim, hoje, sabendo por que todos assim eram encantados, sabendo por que o mundo assim é, sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, por que vão e como vão. Portanto, leiam várias vezes este conhecimento, que é o desencanto de todos, o desencanto do mundo, para que se imunizem por meio da imunização racional, que não mais nascerão aí, nesse encanto moforento, cheio de tormento, cheios de indecisões, guerreiros vencidos pelo sofrimento e pela morte. Mas o encantado é um iludido com as ilusões, com as fantasias. Está cego porque é um encantado. Está regredindo, se destruindo. E a ilusão faz com que lhe digam que está progredindo, porque desconhece o progresso da degeneração, que para minguados todos vão, até chegar à extinção pela multiplicação da degeneração dos seres. Tudo que multiplica degenera e diminui, até chegar ao nada. Vejam as durações dos povos de outras épocas. Vejam a duração do povo atual. Quanto já minguaram? Quanto já diminuíram? E daqui para adiante, cada vez mais, pelo progresso da degeneração, não chegando o extermínio completo, porque está aí a imunização racional, para todos regressarem à sua base de origem, que é a planície racional. Por serem desta origem, por isso, são animais racionais. Então, todos integrados dentro da imunização racional, por ser o verdadeiro natural de todos, que não conheciam, estão conhecendo agora. Daqui a um pouquinho, todos imunizados, por terem a verdadeira solução do mundo e desta vida angustiosa, que todos vivem porque têm vida, mas
que não há prazer de viver, principalmente quando a pessoa cai na realidade do que esta vida é. Um cadafalso de surpresas inesperadas e inexplicáveis, por a vida não ter garantia, e estarem aí, expostos a todo o sofrimento. Esta vida que todos lutam sem recompensa. A recompensa é o sofrimento constante e a morte, por não haver mais para quem apelar, como nunca houve para quem apelar. Para quê? Se para quem apelam resolvesse, já de muito o mundo seria um paraíso. Mas o que se vê é a multiplicação do sofrimento. E por estarem fora do vosso lugar verdadeiro, é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo.